Oi pessoal, eu sou o Victor. Eu sou a Celine. E no vídeo do canal Pensando em Biologia de hoje nós vamos falar sobre seres vivos! Você sabe a diferença entre insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes? E a que grupo eles pertencem? Eles pertencem ao grupo dos artrópodes e suas classes possuem representantes. Por exemplo, dos insetos são os gafanhotos, dos aracnídeos, as aranhas, dos crustáceos, os caranguejos, dos quilópodes, a lacraia e a centopeia, e dos diplópodes, o piolho de cobra. O que diferencia esses 5 são o número de patas. Por exemplo, os insetos possuem 6 patas. 6 patas. Os aracnídeos possuem 8 patas. Os crustáceos possuem 10 patas. E os quilópodes e os diplópodes, eu vou fazer um desenho bem facinho para explicar. Então, os quilópodes, como podemos ver no desenho, eles têm os segmentos. E o que diferencia ele dos outros é que eles possuem um par de patas por segmento. Então, eles têm 2 patas por segmento. E os diplópodes, eles possuem 2 pares de patas por segmento. Então, eles vão ter 4 patas. Os artrópodes constituem o maior filo de todo o reino animal, com mais de 75% das espécies existentes no mundo. As características gerais são: eles possuem o esqueleto externo, que é o exoesqueleto, pernas articuladas e também corpo dotado de vários segmentos e apêndices. Esses apêndices articulados seriam as pernas, que possuem a função de locomoção, as peças bucais para a captura de alimentos e as antenas para as funções sensoriais. Eu vou falar sobre o habitat. Os insetos são os únicos invertebrados capazes de voar. Então, eles se adaptam ao sistema terrestre. Os aracnídeos, eles são encontrados onde possui troncos de árvores e ambientes úmidos e quentes. Os crustáceos, eles vivem no ambiente aquático, principalmente no marinho. E os quilópodes e diplópodes, eles vivem e são encontrados em locais que possuem acúmulo de entulhos e lixo. A reprodução. Então, a reprodução dos insetos acontece através dos óvulos. Os óvulos que são fecundados formam as fêmeas e os óvulos que não são fecundados formam os machos. Ou seja, não existe descarte dos óvulos. Já os aracnídeos, eles fazem a fecundação interna e os seus corpos são divididos em cefalotórax e abdômen. Os crustáceos fazem a fecundação cruzada, incubam, ou seja, armazenam seus ovos em apêndices do corpo. E os quilópodes e diplópodes fazem a mesma reprodução, que é a reprodução sexuada e que produzem ovos. Então, a gente vai falar sobre a importância econômica e ecológica dos Artrópodes. Importância econômica. Tem importância na pesca do camarão, que é um crustáceo e que é uma fonte de renda de muitas famílias. Também tem bicho da seda, que ele produz um casulo, que possui uma fibra que é utilizada para fazer um tecido de alta qualidade. Também na produção do mel, que é um remédio natural e ele é muito rico em energia, ele é muito energético e saudável. A importância ecológica seriam os bichinhos da terra, que é um exemplo da centopeia, que eles perfuram a terra e causam oxigenação na terra, deixando o solo fértil. As abelhas, que são muito importantes para a polinização dos alimentos e das plantas, para que os alimentos fiquem mais saudáveis e mais saborosos. E os insetos também, que são muitos insetos, são a base da cadeia alimentar de muitos outros animais, como as aves. Muito bem, pessoal, para reforçar então o que foi aprendido, vamos fazer alguns exercícios agora. Bom, a primeira questão que nós temos aí é da UFPE, que diz o seguinte:
Determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto, respectivamente. Na letra A, nós temos o camarão, a pulga e a aranha. Letra B, traça, siri e lagosta. Letra C, lacraia, pulga e carrapato. Letra D, lagosta, escorpião e abelha. Letra E, caranguejo, lacraia e escorpião. Agora, então, vocês vão ter 5 segundos para tentar responder e achar a alternativa correta aí, então. Quem respondeu a alternativa D estava correto, porque a lagosta é um crustáceo, pois ela apresenta cefalotórax, abdômen e 5 pares de patas. O escorpião é aracnídeo e apresenta 4 pares de patas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. E a abelha é um inseto, pois possui 3 pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Questão 2. Uma criança achou em seu quarto um animal estranho que possuía um par de antenas e o corpo alongado com vários segmentos, sendo que em cada segmento era possível observar 2 pares de pernas. Então, ele resolveu chamar sua mãe para verificar que ser era aquele. A mãe respondeu sem hesitar que se tratava de um inseto comum e que não havia motivo para temê-lo. A afirmação da mãe está correta? Alternativa A. A mãe está correta, uma vez que o animal possui antenas, uma característica dos insetos. B. A mãe está errada, pois as características apresentadas é de um aracnídeo. C. A mãe está errada, pois insetos possuem 3 pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Alternativa D. A mãe está errada, pois animais que possuem 2 pares de patas por segmento são classificados como quilópodes. Vocês terão 5 segundos para responder a questão. A alternativa correta é a letra C. O animal encontrado no quarto da criança é um diplópode, pois se observou 2 pares de patas e o corpo do animal era alongado, com vários segmentos. Insetos não possuem vários segmentos, como o animal da questão. Eles apresentam 3 pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Como que funciona a visão dos insetos? Então, parece que os insetos têm vários olhinhos, né? Então, estes olhos, na verdade, o olho do inseto é composto por várias unidades chamadas omatídeos, como nós podemos observar no esquema aí da imagem. Ó, então, cada omatídeo é responsável pela captação de uma pequena imagem, e essas imagens captadas resultam em um enorme campo visual, formando, né, a visão dos insetos. Espero que tenham gostado do vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais e fiquem antenados nos novos vídeos do Pensando em Biologia!